Vamos dar início à nossa segunda parte. Agora a gente vai falar sobre as penicilinas semissintéticas. Bem, essas penicilinas semissintéticas, a gente pode, inclusive, na verdade, classificar elas, né? Primeiro, aquelas penicilinas de pequeno espectro, via oral, e que são sensíveis aí à ação da penicilinase. Essas penicilinas, no caso a fenicicilina e a propicilina, elas nem são comercializadas no Brasil. Então, de certa forma, apesar de elas estarem incluídas nessa classificação, não tem uma expressão de grande importância. Já as penicilinas de pequeno espectro, mas que têm a ação resistente à penicilinase produzida pelo Staphylococcus aureus, essas são chamadas de penicilinas anti-estafilocóccicas, e essas têm que ficar na nossa memória, tá? Essas são a meticilina, né, comercializada principalmente nos Estados Unidos, e a oxacilina. Então, a gente vai ver muito, na verdade, quando a gente vai falar de Staphylo aureus, essa sigla, o Staphylo MRSA. O Staphylo MRSA, ele é um problema aí de saúde, porque essa sigla MRSA significa que ele é o estáfilo meticilino resistente. Como aqui no Brasil a meticilina, ela não é comercializada, é comercializada a oxacilina, que é o equivalente à meticilina. O nosso estáfilo, a gente dita que ele é o nosso orza, que é o estáfilo resistente à oxacilina. Esse estáfilo resistente à oxacilina, a gente é um problema de saúde pública, geralmente é um percentual muito grande dessas cepas, principalmente em infecções adquiridas aos cuidados de saúde. Esses pacientes geralmente vão ter que fazer antibióticos de maior potência e, no caso em destaque, geralmente a principal opção a esse tipo de estáfilo é o tratamento com vancomicina. Logo depois, a gente já tem as aminopenicilinas, que são penicilinas consideradas com um espectro mais largo, porque elas, de certa forma, têm uma ação um pouquinho maior, principalmente no abrangir atividade, por vezes, em gram-negativos. São elas a ampicilina e a amoxicilina. Ambas têm para uso via oral, ambas têm para uso intravenoso, tá? E ambas também possuem, né, nas suas formulações, a possibilidade de ser conjugada a um inibidor de beta-lactamase, a ampicilina subactam e a amoxicilina com clavulanato, tá? Que são inibidores aí de beta-lactamases produzidas por cepas bacterianas que a gente pode lançar a mão em bactérias que já possuem esse perfil de resistência, tá? E a gente também tem as penicilinas, que é as penicilinas chamadas penicilina antipseudomona, que tem atividade a esse germe muito específico, que também é um problema. A pseudomona, ela é um germe gram-negativo, que tem, em particularidade, apesar de ter a sua dupla membrana, ela tem a particularidade de não possuir porinas, né? E o que dificulta a penetração aí do antibiótico, tá? E ele, por ser um mecanismo de ação, é produção de bombas de efluxo rápido. Então, ele já tem uma dificuldade aí de penetração de antibiótico, e quando o antibiótico ainda penetra, ele consegue expulsar esse antibiótico de maneira rápida também. E aí permanecendo, perpetuando aí o crescimento populacional desse germe. Também é um germe geralmente de preocupação em pacientes em unidade hospitalar, e um germe também de preocupação em pacientes que têm comorbidades, principalmente aqueles pneumopatas que já têm alteração estrutural na árvore pulmonar, tá? Então, ele é um germe que, inclusive, os pacientes eles podem estar colonizados por ele, tá? Então, quem são esses antibióticos? É a carbenicilina, que tem efeitos colaterais muito maiores e um espectro de ação um pouco menor, e a ticarcilina, que tem um espectro um pouco maior e menos efeitos colaterais. Então, por si, a maioria das vezes a gente não vai achar carbenicilina, né? A gente costuma achar aí a ticarcilina, geralmente para compra ou disponível aí nos hospitais. E uma coisa boa que tem tem, além desse espectro para pseudomonas, também atinge germes, mais outros germes gram-negativos e também alguns anaeróbios também, né? Então, a gente tem a ticarcilina também, junto com o subactam, a possibilidade de ter também o seu inibidor de beta-lactamase, favorecendo aí o uso de uma penicilina.
para uso em bactérias já com perfil de resistência maior. Então, por exemplo, pacientes com infecção de ferida operatória, infecções intraabdominais sérias, em que geralmente você tem um percentual de germes ali com grande resistência maior, o uso aí dessas penicilinas antipseudomonas estaria empregado, tá bom? E por último ali, a gente tem a penicilina de espectro de ação ampliado, que aí sim é a piperacilina, né, que eu acabei falando ali. Ela também é uma penicilina antipseudomona. Ela é chamada de quarta geração e aí que a gente vai ter a piperacilina com tazobactam, né? A piperacilina tazobactam é, hoje em dia, o tratamento de escolha também, junto com o cefepime, né? Para tratamento aí de imunossuprimido também, né? De neutropenia febril, tá? Tem um ótimo espectro de ação também contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e também alguns anaeróbios, tá bom? Então, a bactéria é um antibiótico que a gente também pode lançar mão nesses pacientes aí que já estão com a imunidade comprometida. Então, vamos falar agora um pouco, passo a passo, sobre um pouquinho dessas penicilinas em especial. Agora a gente vai falar sobre a penicilina anti-estafilocócica, né? Que a gente, aqui no Brasil, a gente vai ter disponível a oxacilina. As outras penicilinas antistafilocóccicas não são disponíveis aqui no Brasil. Em destaque a meticilina, que na maioria dos estudos, nos artigos científicos que forem ouvir falar do estafilococcus, geralmente são estudos europeus ou estudos americanos, eles citam muito a meticilina, então a gente tem que fazer essa analogia à nossa oxacilina que é disponível aqui, tá? O que há de importância nelas, né? Essa penicilina, o que tem de importância é que ela é resistente à ação das penicilinases. Então, aquele estafilococo, geralmente, que já é resistente às outras penicilinas G, ele vai ser sensível à oxacilina. E também, o que que a gente tem que pensar diante de uma infecção estafilocócica? Porque na hora que a gente vai lançar a mão do antibiótico focado nesse agente, porque a oxacilina é praticamente um antibiótico focado não só em tratamento do gram positivo, né, que ele tem atividade para o estreptococo, mas é uma atividade menor para o estreptococo, mas ele foi um antibiótico focado para o tratamento do estafilococcus, né? Então, quais são as infecções em que você tem o estafilococo ali presente, né? Que é esse germe cheio de cocos e quando ele vai formar grandes colônias, ele adquire essa conformidade em cachos, né? Então, ele pode colonizar nossa pele, mas geralmente ele está colonizando o nosso folículo piloso, glândulas sebáceas, então, de certa forma, assim, mais profusa, mais profunda. Então, na presença de uma infecção cutânea, em que você não tenha bordos tão definidos, a infecção seja mais profunda, em que você às vezes tenha coleção, um abscesso na pele, a possibilidade do estafilococcus estar ali presente é muito grande, né? Porque ele pode migrar, inclusive, desse fânero, né? Desse folículo piloso, que na presença de um trauma ali, inclusive pode ser até um trauma fechado, a presença de inflamação local, aumento da vascularização ali pode fazer com que essa bactéria sofra-se translocação e com isso favorecendo ali o início aí de uma infecção. Aqui a gente vê, por exemplo, um abscesso com flutuação e esse abscesso realmente saindo ali aquela quantidade aí de secreção, né? Então, no Brasil, a gente só vai ter disponível mesmo a oxacilina e a gente vai usar ela ainda via venosa, tá bom? O melhor antibiótico focado para o estafilococo em que você tem uma cultura que ele é sensível é a oxacilina, é um antibiótico potente, focado no tratamento aí do Staphylococcus, principalmente Staphylococcus aureus, tá? Então, falando mais um pouco aí sobre a oxacilina, deixa eu voltar aqui só um instante. É, elas são resistentes aí à ação da penicillinase estafilocócica, mas podem sofrer também a inativação de outras beta-lactamases, então produzidas por outras enterobactérias e pseudomonas. Então acaba que a oxacilina é isso, ela foi um antibiótico focado para estafilococos, porque outros agentes, como o enterococo pseudomona, eles já são resistentes à oxacilina. Se você está pensando numa infecção, às vezes, que seja pleomórfica, que tenha o estafilococo, mas tenha outros germes, inclusive você vai ter que associar
outros antibióticos para melhorar aí a potência no tratamento seu, tá bom? O mecanismo de ação é semelhante à penicilina G. Ele é um antibiótico que interfere ali na produção, na verdade, na síntese da parede celular. Vai impedir aquele ancoramento dos peptídeos glicanos, vai inibir a ação da transpeptidase e, com isso, não vai ter ancoramento das camadas de peptídeo glicano. Com isso, a bactéria vai perder aquela estrutura rígida que a protege, consequentemente, levando a isso a lise celular, tá bom? Ela vai ser ativa, então, principalmente por Coccus e Bacillus gram-positivos aeróbicos e alguns anaeróbios. Não vai agir contra heterococcus. Tem pouquíssima ação para gram-negativos, mesmo a Neisseria meningite, mesmo a Neisseria gonorreae, ou seja, a Neisseria também não vai ter ação. E assim como a penicilina G, ela vai ter uma ação ali limitada contra o pneumococo, e o pneumococo que pode ser responsável pela pneumonia, e o pneumococo aí responsável também pela meningite, né? Então a gente também não trata meningite aí com oxacilina, tá bom? Então pensando em meningite, o tratamento empírico envolve aí outras drogas que a gente vai falar aí mais adiante, tá bom? Mas para que então a gente vai usar a oxacilina, né? O uso da oxacilina vai estar quando aquele paciente ele tiver adquirido uma infecção em que o estafilococcus ele foi adquirido geralmente na comunidade, tá? Porque no ambiente hospitalar, os nossos estáfilos já resistentes ali, residentes no ambiente hospitalar, mais da metade deles, ele já tem resistência sim à oxacilina, tá? E o mecanismo de ação, na verdade, a resistência, nem é por produção de nova beta-lactamase. Esse estáfilo que está no hospital com resistência, ele faz uma mutação da PBP, que é a proteína ligadora de penicilina, que é a forma em que o antibiótico ele vai se acoplar para penetrar na bactéria, tá? Na hora que ele se liga PBP, ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir se acoplar àquele sítio por mudança da estrutura aí dessa PBP, tá? Então a gente chama, agora que é um problema aí de saúde, ORSA, que é o Staphylo aureus resistente à oxacilina, ou MARSA, que seria o equivalente, né, que seria a meticilina. Essas cepas de estafilococcus resistentes à nossa penicilina anti-estafilocóxica, a gente tem que lançar mão aí de outros antimicrobianos, tá? No caso da comunidade, né? E no caso da infecção, se ela for leve, a gente tem umas opções de uso, inclusive oral. Lembra que a gente já comentou na aula passada? Que a gente tem a opção de sulfa, a gente tem a opção de clindamicina e temos a opção de tetraciclina. Mas no caso de uma infecção grave e que o cometimento ele é maior, a gente tem a opção do tratamento venoso. E aí que vai envolver o uso de alguns glicopeptídeos, que em destaque é a vancomicina, alguns lipopeptídeos, a teicoplamina, tá? Ou linezolida, outras classes aí de antibióticos que a gente vai lançar a mão, que o estáfilo resistente é um problema também, tá? Bem, no Brasil, a gente só possuímos mesmo a oxavenosa, né? Então, às vezes você quer dar continuidade num tratamento desse paciente por via oral, o paciente já tem condições de poder ir embora, você começa um tratamento por via venosa e esse paciente já com 5 dias ele já melhora e você gostaria de dar alta para ele, mas a gente não tem a opção oral. Então, o que a gente faz é dar alta para ele com uma cefalosporina de primeira geração, que tem atividade para esse estáfilo, tá? Então, a gente pode depois dar alta para ele com uma cefalosporina aí de primeira geração, uma cefalexina, que também teria atividade aí para esse estáfilo, mas esse estáfilo mais bobinho, né? Esse estáfilo aí realmente aí mais da comunidade, tá? A gente vai atravessar aí em poucas concentrações a barreira placentária, tá? Então, se tiver uma infecção puerperal, não é capaz, por vezes, de tratar o feto também, tá? E, no caso, ele também não atravessa muito bem a barreira hematoencefálica, mas se tiver a presença de meningite intensa pela vascularização local, ele vai realmente ter concentrações ali. Então, ele é um antibiótico que você pode associar a outras classes também,
no tratamento aí, por exemplo, de um abscesso cerebral, tá? Você pode associar ele junto com outros antibióticos no tratamento do abscesso. A eliminação da oxacilina é praticamente renal, faz secreção tubular, então não costuma acumular no paciente que tem insuficiência renal, né? E no caso, ele não precisa, então, de ajustes no caso do paciente que tem redução aí da taxa de filtração glomerular, não necessita aí de ajustes no paciente renal. E não é dialisável, né? Então, nem sempre você vai precisar daquela dose posterior à hemodiálise, como a gente comentou na penicilina ali cristalina. As indicações, então, para que que eu vou usar minha oxacilina, né? Eu vou usar minha oxacilina para estafilococcías graves, para tratamento de impetigo bolhoso, aquelas infecções que geralmente atingem a boquinha, nariz da criança, pode atingir os membros também. As celulites, que geralmente você vai ter abscessos locais e também coleções mais profundas. No paciente que tem aquela famosa síndrome da pele escaldada, tá? Por toxina, geralmente começa a descamar toda a pele assume um aspecto todo permeado, geralmente aquele aspecto que vai descamando também a pele, se assemelha inclusive até um paciente grande queimado. Pacientes com furunculose, né, generalizada, o estáfilo ele ama um folículo piloso, né? Então, furunculose generalizada também, tratamento. Algumas pneumonias, broncopneumonias, né? Pneumonias às vezes comunitárias, em que a evolução é rápida, você tem um acometimento assim bilateral e que você observa que a disseminação do infiltrado parece que não é de origem broncogênica, e sim por via hematogênica, muitas vezes quem está envolvido ali no agente dessa pneumonia é o Staphylococcus aureus, e que no raio-x a gente vê algumas áreas de pneumatocele, que são áreas de aprisionamento de ar. Muitas vezes o estafilococcus está presente ali nessa pneumonia, e aí a gente tem que fazer a cobertura e a oxacilina, sim, seria uma opção. É ótimo para tratamento também de osteomielite. Então, na presença de meninge inflamada, é capaz de tratar meningites e abscessos cerebrais. É ótimo para tratar também artrite séptica e às vezes ele entra também em esquema de endocardite bacteriana. E para tratar endocardite, diferente de outras infecções, endocardite é um tratamento extremamente prolongado, né? Se a gente for pensar, né, que a válvula cardíaca, ela é na verdade, ela é parte, faz parte ali do endotélio, né, vascular. Então, a gente, por vezes, não tem uma concentração que permanece de antibiótico ali naquele local. Então, é um mecanismo mesmo de varredura, conforme vai passando ali na corrente sanguínea o antibiótico, ele vai tentando ali atingir a válvula também junto, né? É, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O antibiótico ele vai batendo ali na válvula e combatendo a infecção por modo aí bactericida, porque não consegue realmente concentrar, porque o tecido valvar, ele é um tecido praticamente avascular, faz parte mais ali do endotélio, tá? Na sepse, na sepse a gente tem vantagem às vezes, porque sepse muitas vezes a gente não brinca, né? A gente já pode fazer associação com aminoglicosídeo, e aminoglicosídeo a gente tem aqui em opção venosa, a gentamicina ou amicacina nos primeiros 3 a 5 dias, para auxiliar naqueles sinergismos que eu falei. Penicilina e aminoglicosídeo são antibióticos que combinam muito bem e o uso da gentamicina aumenta a potência da penicilina, o uso do aminoglicosídeo, tá? E então, no caso aí, principalmente de endocardite, a gente costuma muito ver essa associação. E essa associação, como eu falei, no tratamento de endocardite, o tratamento é muito prolongado. Então, fica aí mais de um mês usando antibiótico, costuma ser aí 28 semanas do uso de antibiótico pleno, venoso, paciente internado ali, tá? E aí você associa, no caso, sempre vai ter praticamente associação das medicações, tá? E aí, no caso, se o paciente ainda tiver prótese da válvula, nem for uma válvula nativa própria do paciente, ele já tiver submetido a uma cirurgia prévia de troca, inclusive, às vezes você vai ter lá oxacilina, gentamicina, e você vai incluindo aí uma rifampicina a mais aí no tratamento desse paciente, tá? Coloquei as doses aqui também para ficar incrementado aí na nossa. Bom. Um dos efeitos adversos, assim, mais comentados, além no caso que a classe das penicilinas, eles estão, geralmente, é o que a gente mais lembra, é a possibilidade de causar alergias, né?
Então também pode ter fenômenos aí de natureza alérgica, mas o relato mais importante de causar é que a gente está vendo aí um paciente, né, ictérico, né? Aí toda vez que a gente lembra de icterícia, a gente lembra logo do fígado, né? Então há relato de causas aí de hepatite colestática, colestática mesmo por obstrução ali de via aérea, tá? Pode acontecer por espessamento ali de bile, obstrução aí de via biliar, né? E o paciente formar aí uma hepatite colestática, tá? E ser alitiásica, tá? Não por formação de cálculo em si, mas às vezes espessamento ali da bile também, tá? Então é comercializado como a forma aí sempre de um sal também, e a aplicação dela pode ser de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas. E aí as aminopenicilinas, né, que a gente vê que elas têm um espectro aí mais amplo, e isso é bom porque agora a gente vai ter aquele espectro a mais contra principalmente aqueles bacilos aí gram-negativos, né? A gente vai dar um passo a mais aí no tratamento de algumas infecções, né? No Brasil, a gente é comercializado, né, de aminopenicilinas, a ampicilina e a amoxicilina, e ambas podem ter em combinação o inibidor de beta-lactamase, né, que a ampicilina é o Subactam e a amoxicilina aí o clavulanato. A gente costuma usar muito a amoxicilina para tratamentos aí de infecções, principalmente de vias aéreas superiores, tratamento também de pneumonia, tá? E tratamento também de infecções aí cutâneas. No caso de tratamento de infecções cutâneas, em que envolve também mordedura de animal, né? A gente tem que lembrar que pode ter acometimento, porque por conta de mordedura de gato e cachorro, eles são colonizados, né, pela Pasteurella multócita, né? Essa Pasteurella, ela é extremamente resistente e já produz beta-lactamase, a bactéria. Então, se viu uma celulite pós uma mordedura animal, sempre prescrevam já a amoxicilina com o clavulanato, tá? Com o inibidor já de beta-lactamase. E essa indicação é precisa, tá bom? No caso aí da ampicilina, a ampicilina é muito utilizada também para tratamentos, principalmente de infecções aí puerperais, tá? Genitais, ela em associação com outros antibióticos também para infecções intraabdominais também. Então, eu costumo falar assim, que a amoxicilina é o antibiótico aí de vias aéreas, acumula muito bem em secreção respiratória, e a ampicilina é o antibiótico principal aí do abdômen, né? E a gente pega bactérias, algumas enterobactérias aí com a ampicilina. E a ampicilina geralmente é a escolha quando a gente não vai usar a penicilina cristalina para algum acometimento cerebral, né? A gente usa aí a ampicilina, por exemplo, no caso de um tratamento de uma meningoencefalite, em que você não usaria aí a penicilina, você poderia usar aí a ampicilina, né? Muito usada em sepse e meningite também, neonatal, principalmente por listéria, né? Tá? E aí poderia usar a ampicilina. É também muito usada, no caso, principalmente ali na obstetrícia, em que se faz a mãe é colonizada pelo Streptococcus agalacti, né, que também é o Streptococcus do grupo beta, né, a gente acaba tratando essa colonização, porque na hora de indução do parto, né, o bebê pode passar ali e ser um agente, inclusive, até da sepse neonatal. Então, alguns obstetras, eles optam por tratar as mulheres em que o suave ali da genitália interna, realmente cresce esse Streptococcus aí agalacti. Então, eles optam por tratar para evitar, se o bebê adquirir alguma sepse, esse agente aí etiológico, tá? Falando agora um pouco especial aí só da ampicilina, né? Ela é estável e meio ácido, então o que configura ela poder ser usada também por via oral, a gente tem comprimidos também na ampicilina e temos a aplicação endovenosa, né? Ela vai ter sua potência contra as bactérias aí gram-positivas e também gram-negativas, né? E ela é inativada pela penicilinase estafilocócica, ou seja, aquele estafilococo, o antibiótico é a oxacilina, porque a ampicilina não adianta. Esse estafilococo, ele é resistente por ele produzir uma penicilinase especial, tá? E também alguns gram-negativos também têm essa produção também de beta-lactamase, tá? Então, seu efeito, de certa forma, ele é incerto nos gram-negativos e também nos estafilocócicos.
Ele está disponível na forma também endovenosa de ampicilina com sulbactam, tá? E mesmo assim, ele não age também no pneumococo e no enterococo, resistente aí ao estáfilo meticilino resistente. Aqui no Brasil, a nossa ampicilina ainda mantém atividade aí contra o meningococo. Então, lembra que eu falei na possibilidade de usar penicilina cristalina? Né? Quando você tem a possibilidade de usar penicilina cristalina, o seu substituto, às vezes, por vezes, pode ser aí ampicilina facilmente, tá? Tem atividade com estreptococcus do grupo A, contra bacilos gram-positivos e anaeróbios, e exceto aí o Bacteroides fragilis, que é uma enterobactéria que tem geralmente um perfil de resistência muito grande, porque o Bacteroides fragilis ele costuma ter uma parede celular mais complicada para penetração aí, e funcionamento aí do antibiótico. Quanto ao pneumococo resistente já à penicilina, G, nas meningoencefalites, ele acaba também manifestando resistência à ampicilina. Aí, se você tem um antibiograma que você tem sensibilidade à penicilina cristalina, provavelmente vai ser sensível também à ampicilina. Agora, se você tem um antibiograma em que esse pneumococo ele é resistente, geralmente não adianta. Por isso que o tratamento empírico de meningite não vai ter penicilina cristalina, como eu já comentei. E o tratamento empírico também não vai ter jamais ampicilina também. O tratamento empírico, você não pode brincar com meningite. Geralmente você vai ter outras opções de tratamento que a gente vai falar mais adiante. Então, segura aí a curiosidade de vocês para a gente poder tratar legalzinho as meningites, ok? Quanto à forma que esse antibiótico aí, ele percorre o nosso corpo, né, até ser eliminado, a administração oral dele, por vezes, né, é incerta, né? Porque ele pode sofrer a ação de certos tipos de alimento, tá? A alimentação pode atrapalhar aí na absorção desse alimento. Então, a gente prefere que o paciente ingira, vá fazer ingestão da ampicilina espaçada longe aí das refeições, tá? Então, mas ele atravessa a barreira placentária, fornece concentração terapêutica no feto, por isso que eu falo que as infecções de barriga e infecções puerperais, a ampicilina é uma medicação muito boa, que inclusive é capaz de tratar o feto se o feto também estiver infectado, tá? E atravessa a barreira hematocefálica na presença aí de meningite, tá? Mas tem baixa concentração na próstata e também no osso. A eliminação dela é praticamente urinária e parte também biliar. Existe aquela medicação que a gente chama de probenicida, que ela impede um pouquinho a secreção tubular e acaba aumentando o nível sérico um pouco da droga. Mas na prática médica a gente não usa mais essa droga, tá? Nos casos de insuficiência renal, que você reduz muito o clírice, a taxa de filtração glomerular, a gente geralmente tem que fazer uma correção, tá? Porque a gente tem que fazer essa correção e se o paciente também ele estiver fazendo hemodiálise, vai sair parte aí da droga também. Às vezes você tem que fazer uma dosezinha adicional ali após a hemodiálise desse paciente. Aí as indicações clínicas que a gente vai usar aí a ampicilina. A gente vai usar a ampicilina para infecções, por exemplo, intraabdominais, que tem o enterococo, já vem o nome do entero, né, de intestino, enterococo. E às vezes em associação com gentamicina, tá? Lembrando que vai associar principalmente gentamicina se o paciente ele tiver aí um quadro mais grave, se ele tiver séptico, e caso de endocardite, tá? E no caso de endocardite, não só por conta da gravidade, tratamento também prolongado, tá? Geralmente aí 6 semanas aí de tratamento, paciente internado com medicação venosa. A gente vai poder fazer tratamento das meningites por Listeria monocytogenes, que é uma causa, a Listeria monocytogenes é uma causa de meningite em recém-nascidos. A gente também vai fazer o tratamento, principalmente daquelas gestantes, em que tem o Streptococcus agalactiae, daqueles Streptococcus do grupo B, que pode estar colonizando a genitália interna da feminina, tá? E que pode fazer sepse aí nos recém-nascidos. Então, a ampicilina a gente usa principalmente para infecções ali intraabdominais e lembrando dos recém-nascidos, a possibilidade dessa meningite especial de Listeria monocytogenes e também da meningite causada pela Streptococcus agalactiae, tá? E pode ser usada
também na endocardite por um Streptococcus, que é o Streptococcus viridans, que é o Streptococcus que, inclusive, ele pode estar colonizando a nossa pele também. Ele é bastante sensível aí à ampicilina, tá? Como efeito adverso, a gente tem reações de natureza alérgica, e o paciente pode manifestar prurido, racho cutâneo, tá? Pode incluir algumas reações cruzadas, superinfecções, né? Como eu comentei no caso, o problema das superinfecções, o uso prolongado de antibiótico pode levar a isso, na verdade, a redução da nossa microbiota natural, principalmente ali do intestino, favorecendo o crescimento de bactérias patogênicas, e eu tenho que destacar o Clostridium difficile, né? O Clostridium difficile, ele é um agente de uma superinfecção que causa a colite pseudomembranosa, tá? Colite pseudomembranosa, que vai causar uma diarreia aí profusa no paciente, com sinais por vezes sistêmicos e toxêmicos também, tá? E o tratamento desse Clostridium, a gente fica muito pouco focado nas possibilidades. A gente só tem a possibilidade de uso de metronidazol e uso de vancomicina, que são o único os antibióticos atualmente que o Clostridium aí responde, tá? Pode causar um aumento transitório ali de transaminases hepáticas e pode causar nefrite, mas geralmente essa nefrite acontece quando o paciente manifesta as reações de alérgicas, geralmente é nefrite de hipersensibilidade, né? Pode causar uma trombocitopenia leve e já foi relatado alguns casos de surdez também, tá? E lembrando que a disponibilidade, como eu já comentei várias vezes, né? A importância dele tá o uso oral quanto o uso injetável também, tá bom? E a gente coloquei também aqui as apresentações em que a gente pode encontrar aqui no mercado. Agora, a amoxicilina. A amoxicilina, né, já foi é uma aminopenicilina também, e ela foi derivada, na verdade, da própria colega dela, da ampicilina, tá? Ela é usada tanto para via oral quanto para via parenteral, e ela, diferente da ampicilina, ela tem uma absorção oral muito melhor, ela não interfere tanto assim com alimentos, porque a ampicilina você tem que espaçar demais ali a alimentação da dose do comprimido. E já a amoxicilina não. Inclusive, você pode logo se alimentar, tá? O espectro de ação é praticamente semelhante à amoxicilina e ampicilina, tá? Mas lembrando que a amoxicilina, ela concentra muito bem secreções de vias aéreas, então ótimo para tratamento de sinusites, rinites, inclusive pneumonia. Lembrando também que tem ação parcial aí ao pneumococo, pode ser tratada, mas se o paciente ele tiver algum fator de risco ou desfecho pior, a gente tem que acrescentar alguns outros antibióticos também, tá bom? E também a amoxicilina, ela sofre ação, aquele estafilococo geralmente produtor de penicillinase, então não vai ter jeito. A gente tem a oxacilina. A oxacilina é a pneumonia, é a penicilina aí anti-estafilocóxica, tá bom? Mas na presença aí de produção aí de beta-lactamases especiais, principalmente aí de gram-negativos, né? A gente tem a possibilidade de usar o clavulanato e o Subactam, ok? Então, fica aí na nossa memória aí a amoxicilina também, tá? Vamos ver como é que ela percorre nosso corpo, boa absorção via oral, a vantagem maior da ampicilina, tá? Também temos a apresentação parenteral, e a apresentação parenteral da amoxicilina já vem, inclusive, com o clavulanato, tá? Então já vem com o inibidor aí de beta-lactamase. Possui concentração maior na via aérea, por isso que eu falo, ótimo para tratamento de qualquer infecção de vias aéreas, tá? Seja pneumonia, provavelmente na secreção brônquica, seja as ites da vida, tá? Atravessa a barreira hematoencefálica, mas jamais será capaz de tratar uma meningite. Então, a amoxicilina nunca, nunca, nunca vai estar num tratamento de meningite. Qualquer questão envolvida lá, se tiver a opção de tratamento de meningite com amoxicilina, gente, está errado. Não se trata meningite com amoxicilina em hipótese alguma, mesmo ela sendo venosa. Isso não ocorre, tá? A eliminação dela é praticamente aí via urinária, pouco através da bile. A questão aí de probinicida, de aumentar nível sérico, mas na prática clínica a gente não usa isso, tá bom? E assim como a ampicilina, no caso de insuficiência renal com redução da taxa de filtração,
Glomerular, a gente acaba tendo aí que fazer um ajuste aí, talvez na dose, né? Espaçar às vezes mais a dose e reduzir aí a concentração. Indicações clínicas que a gente vai fazer. A amoxicilina é o antibiótico para a gente tratar principalmente as nossas amidalites, infecções de vias aéreas, tá? Amibus, faringoamidalite, seja ela com a presença de pus. A gente vai ter a opção de tratar principalmente as erisipelas estreptocóccicas, as infecções de vias aéreas superiores e também inferiores, incluindo aí pneumonia, né? Colocamos aí a dose, né? E lembrando, né, das salmonelas, né, e febre tifoide, né, que é uma opção, inclusive, para tratamento, tá, dessas diarreias, tá, o uso de amoxicilina, tá, pode ser, sim, preconizado, mas o tratamento geralmente é mais prolongado ali, durante 21 dias, tá? No caso das neissérias, elas não respondem. A gente não recomenda o uso de amoxicilina para tratamento de gonorreia, tá? Tratamento de gonorreia a gente usa geralmente uma cefalosporina, que geralmente é a ceftriaxona, tá? Porque já é basicamente resistente o gonococo, daquela Neisseria gonorreae é resistente a esse tipo aí de penicilina, tá bom? Então, aqui no Brasil, a opção oral também, geralmente, para tratamentos de uretrites, é uma combinação, que a gente faz a ceftriaxona, que geralmente quando você não tem o agente isolado de uma uretrite, que é uma DST, que às vezes pode ser uma uretrite gonocóxica, que geralmente é muito clara, a secreção vai sair esbranquiçada, ou às vezes você fica ali um pouco na dúvida, que você pode ter outros agentes, principalmente agentes atípicos, como por exemplo clamídia também ali, nessa uretrite, e aí você faz uma combinação de ceftriaxona com azitromicina para poder pegar ali os germes no causadores aí de uretrites, tá bom? E falando aí dos eventos adversos, eventos de natureza, principalmente aí de cunho alérgico, com presença de eritema, maculopapular, febre, pruridos, inofilia, às vezes pode dar até no hemograma. Pode acontecer uma elevação assim transitória das transaminases, que é a TGO, a TGP no exame laboratorial, uma leucopenia, redução naqueles leucócitos totais. E o que a gente fala que é uma droga também segura, raramente vai ter algumas lesões no feto. Geralmente pode ser usada aí por gestantes também, tá? E detalhe, a amoxicilina é a droga de escolha porque tem muito disponível na rede pública, né? Então, nas unidades de saúde básica, a gente vai ter ali nas farmacinhas populares também a possibilidade de pegar de graça a amoxicilina. Então, é ótimo para a gente poder tratar a nossa população num país assim, tão carente ainda como o nosso. Agora a gente falando um pouco a mais sobre as penicilinas antipseudomonas, né? A gente tem a carbenicilina e a ticarcilina, né? Essas são bem menos usadas, a gente acaba ampliando para o próximo passo, a gente acaba ampliando o tratamento da, da, focado, né, em pseudomonas, né, na piperacilina tazobactam, tá? Que seria a próxima opção que a gente vai falar, porque a carbenicilina e a ticarcilina têm efeitos aí colaterais mais danosos. Então, e um espectro muito menor. Então, às vezes, até por termos de custo, é muito melhor comprar piperacilina, tazobactam e ter no seu hospital do que o uso aí de carbenicilina e ticarcilina, tá bom? Elas são ditas penicilinas de terceira geração, já a piperacilina e tazobactam seria de quarta geração. Por isso que é muito difícil você achar. Vai ser muito difícil a gente achar carbenicilina e ticarcilina, tá? Usualmente, elas também vão vir com inibidor aí de beta-lactamase, elas são de largo espectro e inativadas por algumas beta-lactamases, sim, né? Delas, a ticarcilina é mais potente que a carbenicilina, e a vantagem reside que no tratamento dessas infecções por alguns germes já de natureza de ter resistência, como Proteus, Acinetobacter baumannii e a Stenotrophomonas maltófila. E também a famosa pseudomonas, que foi focada nesse antibiótico nelas, né? Como eu falei, a pseudomonas, ela é um problema, ela é uma gram-negativa, né? Que não tem, geralmente, purinas, e além disso, ela tem a possibilidade de criação de bombas de fluxo rápido do antibiótico quando ele já tenta penetrar ali, tá? Cepas hospitalares, geralmente, já possuem 60% aí de resistência por redução aí de canais purínicos e também produção de beta-lactamase. E por isso o uso clínico
é só associado em associação ao inibidor. Você não vai encontrar a carbonicilina e a carcelina isolada. Geralmente você já vai achar ela mesmo com o inibidor de beta-lactamase, tá? Mas é uma bactéria que tem, assim, ela pode ser um pouco ativa aí com a Klebsiella e também levemente ativo, mas não é recomendado para tratar realmente aí o Marsa, falando a verdade, né? Não é a penicilina que vai focar ali realmente somente aí o Marsa, não, tá? Algumas infecções graves, como pseudomonas, a gente pode ter que usar um aminoglicosídeo também com um efeito sinérgico, porque às vezes essa pseudomona ela é parcialmente aí resistente, tá? Falando mais sobre como essa droga aí ela percorre, a gente vai fazer a administração dela venosa, ela só tem para uso endovenoso e uso parenteral. No caso assim de meningite, você vai ter uma concentração ali no líquor, principalmente porque a membrana atoencefálica, essa barreira, ela também vai estar inflamada. Ela pode atravessar a placenta e pode atingir também o feto, auxiliando em algumas infecções aí puerperais, tá? Eliminada pelo rim, tanto por filtração quanto por secreção, vai necessitar de ajuste, sim, na insuficiência renal e também vai ter que repicar a dose no caso do paciente que faz aí hemodiálise. Quais são as indicações que a gente vai usar aí a carbenicilina e a ticarcilina, né? Deixa eu só mudar aqui. É, a gente vai usar praticamente para aquilo, né? Infecções também intraabdominais, tá? E assim como a piperacilina, infecções intraabdominais. O único problema é que elas dão efeitos colaterais maiores, mais danosos, tá? Deixa eu ver se eu pulei aqui um slide, só um instante, tá? Porque um dos efeitos colaterais da carbenicilina e da ticarcilina é isso aqui que eu queria destacar para vocês, tá? Um dos efeitos colaterais, inclusive, que impede o nosso uso mais indiscriminado e a gente acaba preferindo a piperacilina tazobactam, é esse efeito que a gente tem aqui de distúrbios de coagulação e tendência à hemorragia por disfunção plaquetária. E isso acontece com mais frequência. Então, é um paciente que já tem uma infecção, por vezes, por uma bactéria resistente, uma infecção de natureza, por vezes, mais grave, e que a gente vai pensar ainda que vai induzir aí um efeito colateral danoso. Esse paciente vai ter uma discrasia sanguínea e possibilidade aí de causar sangramentos nesse paciente. E se ele tiver ainda insuficiência renal e que a dose desse antibiótico ainda vai ser maior e vai ser mais cumulativa, maior a chance ainda desse efeito danoso. Então, a gente acaba preferindo outro antimicrobiano, tá? E no caso, a gente acaba preferindo o que também tem potência antipseudomona e uma potência muito maior, que aí seria a piperacilina tazobactam, tá bom? A gente acabaria preferindo ela. E aí vem a piperacilina, né? Ela é a penicilina a pesadona, né? A penicilina fortuna, a penicilina capaz de atingir gram positivo, atingir gram negativo, atingir anaeróbio e se equipara e se equaliza à nossa cefalosporina de quarta geração, que é o cefepime, que a gente vai ver mais adiante, que é a cefalosporina de grande potência, e aqui a nossa penicilina de grande potência que é a nossa piperacilina, que também já vem junto com o seu inibidor de beta-lactamase, que é o seu tazobactam, tá? O mecanismo de ação dela, né? Ela tem uma potência antimicrobiana, só para vocês verem, ali, ó, de 16 a 32 vezes maior que a carbenicilina. Então, tá vendo que a gente acaba tendo essa de terceira geração? A gente não usa tanto. É melhor você ter disponível a penicilina, pela sua forma de ação muito mais forte. Ela é a penicilina de potência, tá? E ela vai ter atividade contra aqueles germes que já têm resistência, que é a Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, ou enterobactérias, proteus e alguns anaeróbios. Então, pensou numa infecção, por exemplo, intraabdominal, uma infecção de um paciente internado, infecção septe de parede, infecção de sítio cirúrgico abdominal, Piracema Tazobactam, tá? Pensou num paciente
que você não pode brincar que ele é neutropênico febril, ele não tem nenhum sistema imune para auxiliá-lo, né, no combate, para mandar soldados ali para auxiliar no combate a uma infecção, né, uma infecção bacteriana. Você tem que pensar num antibiótico potente de destruição. Pense também em piperacillina tazobactam. É possibilidade, tá? De aí de tratamento também. Farmacocinética, né? Como ele vai correr aí no organismo, ele não tem via oral, só é para a infecção pesada, é antibiótico de uso intra-hospitalar, vai estar lá no hospital e só vai ter uso venoso, tá? Ele não trata meningite. Menos de 10% dele vai conseguir realmente passar no líquor. Então, ele não é tão preconizado assim para tratamento de meningite, tá? Acho que das penicilinas, quando a gente vai pensar em meningite, a gente acaba pensando mesmo, depois da penicilina cristalina, a gente acaba pensando realmente é na ampicilina, né? Que tem uma potência bem menor que a penicilina tazobactam, mas pela característica da piperacillina, ela não atravessa aí o líquido de forma legal, tá? Então, ele nunca vai estar indicada aí nos protocolos de tratamento para meningoencefalites, tá? Ok? A principal forma de eliminação também é renal, tanto por secreção quanto filtração, e logicamente, se isso acontece, vai precisar de correção ou repicar a dose depois de uma hemodiálise, tá bom? Então a gente tem que pensar isso quando a gente vê isso descrito nas bulas dos nossos medicamentos. Indicações clínicas, né? A gente vai usar a piperacillina tazobactam pensando em infecções adquiridas aos cuidados de saúde, a infecção que está dentro do hospital, que o paciente adquiriu dentro do hospital, porque lá não vai ser bicho tranquilo, vai ser bicho pesado, tá? Vai ser um bichinho com potencial de resistência. Então, se for um paciente da comunidade, vocês nem pensam que vocês vão usar piperacillina tazobactam. Vocês já vão usar num paciente que está internado há algum tempo. É um paciente de infecção intra-hospitalar, tá? Geralmente vai ter quem são os agentes? A Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, Klebsiella, Proteus e alguns anaeróbios. Pensou em infecção de sítio cirúrgico? Infecção intraabdominal? A sepse do cirurgião geral, que é a sepse da barriga? Pensou então piperacillina tazobactam, tá? Quanto a efeitos adversos, também algumas reações de hipersensibilidade, flebite, e para vocês verem que ela causa muito menos aquele efeito adverso que é a discrasia sanguínea que a outra causava. Por isso que praticamente eu acredito que vocês não vão ver o uso aí na prática de vocês da carbenicilina, né? Realmente, principalmente, vocês já vão ver mesmo a piperacillina. Ela é muito mais potente e é muito menos danosa também, quando fala de efeito adverso, tá bom? E aí a gente terminou essa parte aí das penicilinas, a gente só vai dar um spoilerzinho aqui, que agora no final vocês devem ter ficado preocupados com essas emergências aí de bactérias superpoderosas. E como é que elas adquirem esses superpoderes? Elas conversam, né, entre si quase, praticamente, né? Mecanismos de resistência bacteriana, né? As bactérias, cara, ao longo desses anos aí, que a gente tem 100 anos praticamente de antibióticos e ampla utilização ao longo desses anos, e vem selecionando eles. Tanto é que no início você tratava uma infecção estafilocócica com praticamente penicilina G, benzatina, deveria tratar. E a bactéria foi ficando esperta, né? O Staphylo aureus foi o primeiro ficando esperto. Ele era sensível, inclusive, ao fungo que estava ali presente, né? Mas agora, conforme vai usando, a bactéria ela vai correndo maneiras de poder sobreviver. E na lei da natureza é isso, sobrevive quem é o mais forte, quem se adapta para poder sobreviver às intempéries ali, tá? O mecanismo de resistência aí mais frequente dos antibióticos, né, é a produção de enzimas do tipo beta-lactamase, tá? É uma enzima produzida por bactéria e ela consegue hidrolisar aquele anel beta-lactâmico, que é o responsável pela atividade ali antimicrobiana da bactéria. Então, se tem beta-lactamase, destruiu o anel beta-lactâmico, você está dando água. Não, você não está dando antibiótico, porque não vai ter efeito qualquer, não vai ter efeito algum, tá? Então, esses mecanismos, o que que a gente pode citar? Primeiro, todas as bactérias, elas têm uma parede celular e elas têm as proteínas ligadoras de penicilina, certo? Certo.
Os beta-lactâmicos, eles são incapazes de destruir aí todas, completamente, todas as bactérias. Então, muitas vezes você depende também de um sistema, às vezes, imune um pouquinho competente, né? Para poder auxiliar, tá? E algumas bactérias, elas começam o quê? Elas começam a alterar as estruturas dessas proteínas ligadoras dessa penicilina. É claro que elas não foram criadas ali na natureza, a bactéria não tinha, eu vou ter uma proteína que liga seu antibiótico. Essa proteína, na verdade, ela tem outra função na bactéria, mas viu-se que ela também interage também para a ligação do antibiótico. Então, todos os cientistas criaram um antibiótico para poder ligar nessa proteína e internalizar esse antibiótico ali para ele fazer sua ação, tá? Então, as bactérias elas vão fazendo também modificações dessas proteínas ao longo do tempo. E com isso, os antibióticos vão tendo dificuldade de se ligar e ter essa penetração, tá? E algumas, e a gente percebe que pode começar a ter recombinação, inclusive genética, para a produção dessas proteínas ligadoras de penicilina, as PBPs alteradas, tá? E essas espécies com transcrição gênica, isso pode estar no gene, inclusive, de Plasmodium, que são fragmentos realmente de DNA esparsos ali por essa bactéria, tá? Esses fragmentos podem, inclusive, passar de uma bactéria para outra, inclusive entre cepas, tá? A incapacidade do fármaco de penetrar no local de ação, que a gente vê principalmente em gram-negativas, que tem uma membrana externa também já lipossacarídea. Então, se a gente for pensar, a gram-negativa é um pouquinho mais difícil aí de penetrar um antibiótico ainda mais do que a gram-positiva, né? E a penetração por porina, porque o antibiótico na gram-negativa, ela precisa entrar pelos canais porínicos, porque não vai passar aquela camada lipídica. O antibiótico vai precisar entrar na porina e se mudar a porina, a conformação da porina, ou diminuir a quantidade de porina, exemplo, na Pseudomonas, a Pseudomonas ela não tem porina, isso vai prejudicar demais a ação do antibiótico. Por isso que a Pseudomonas é um problema, né, para o tratamento. É um germe que geralmente ele já ali não tem porina. E outro mecanismo de resistência é que a própria bactéria ela tem bombas de efluxo rápido. Essa bomba de efluxo é a bomba em que percebe algo diferente que a bactéria não quer lá dentro, ela, logicamente, ela tem um canal próprio para isso, ela faz e elimina aquele agente que ela não quer, tá? Então, muitas bombas de efluxo, que é no caso da Neisseria gonorreae, no caso da Pseudomonas, é um dos principais mecanismos aí de resistência. A alteração de PBP a gente tem muito no Staphylococcus aureus e também a produção de beta-lactamase, principalmente no Staphylococcus aureus. Bombas de efluxo e redução aí de purina, principalmente aí na Pseudomonas, e bombas de efluxo, principalmente aí na Neisseria, tá? E lembrando aí, então, que beta-lactamase, essas enzimas beta-lactamase, elas vão causar uma destruição enzimática desse anel aí beta-lactâmico, tá? Aqui, para exemplificar, né, a gente tem aqui, ó, uma bactéria em que ela pode modificar a alteração no alvo, alteração da PBP, ela pode alterar a permeabilidade, né? Por exemplo, a ausência de canais purínicos. Ela pode ter o quê? A presença de criação de enzimas, por exemplo, as beta-lactamases, né? E a gente também tem a possibilidade aí de criação aí de bombas de efluxo, tá? E como ela consegue fazer isso tudo? Detalhe, né? Uma vez a bactéria ali, ela sendo destruída, esses fragmentos, olha só, esses fragmentos de DNA já dizendo como ela pode se tornar resistente ao antibiótico, pode ser incorporada em outra célula bacteriana. E a isso a gente dá o nome de transformação. Ou a bactéria, por meio aí sexuada, na conjugação, ela transmitir pedaços aí, ela transmitir os plasmídios dela, que inclusive pode ser de bactérias do mesmo espécie de espécies diferentes. Ela conversarem entre si, já conferindo aí um gene de resistência. E às vezes o que a gente chama também de transdução. A transdução é quando, na verdade, é uma célula, ela pode ser infectada por uma partícula viral, que pode incorporar parte de um gene ali da bactéria em que tem, uma codificação para resistência, e esses vírus vir aqui e incorporar o seu genoma junto também com parte daquele gene de resistência bacteriana.
tá? Beta-lactamases, eles vão produzindo vários tipos, tá? Não é um tipo só, porque se fosse um tipo só, a gente corria atrás, é muito fácil, e elas vão mudando esse tipo, né? Eles hidrolisam antibióticos beta-lactâmicos. Eles têm quatro grupos que podem ser de grupo A, grupo D. Então, quando você pega um antibiograma, você tem que estar de olho em que tipo de beta-lactamase que está sendo produzido. Por exemplo, a classe do tipo A ou beta-lactamase de espectro ampliado, ESBL, elas vão degradar praticamente todas as penicilinas e vão degradar também praticamente todas as cefalosporinas. E a gente também pode alguns carbapenêmicos, que a gente chama de KPC. As de classe B, elas destroem todos os carbapenêmicos, mas têm atividade ainda para o Astreonam. As de classe C são ativas contra a cefalosporina. As de classe D degradam a cloxazolina. E os inibidores de beta-lactamase, para a gente ficar aqui, que eles são, às vezes, por fim, grandes salvadores, né? Eles vão ser partículas suicidas, né? Eles vão lá e vão englobar essas beta-lactamases, fazendo com que o antibiótico vá surgir na molécula ativa, o anel beta-lactâmico, ele fique livre para exercer sua função, enquanto eles lá, de forma suicida, eles vão lá para diminuir aquela quantidade ali de beta-lactamase. E aí a concentração da droga tem que ser também importante, tá? E quem são esses inibidores de beta-lactamase? O clavulanato, muito presente aí na amoxicilina, o tazobactam, que está junto com a piperacilina, e o subactam, presente principalmente na ampicilina, ok? Então, foram desenvolvidos aí substâncias capazes de inibir a ação dessas enzimas. Foram, logicamente, um grande avanço aí da medicina e é um progresso terapêutico, né, do tratamento, né? Então, fica aí de regra e hoje em dia, quantas infecções, inclusive aí respiratória, a gente vê uma emergência tão grande, né, de infecções já resistentes, às vezes até terapia empíricas aí já começando com inibidor aí de beta-lactamase, tá? Então, nossa referência básica, né? A gente tem o Goodman e a gente também tem o livro aí do Walter Tavares, que são muito bons para o tratamento, para o estudo aí de antibióticos. Recomendo a leitura do livro para vocês, que é muito enriquecedora. A gente fica aqui, tá? A gente se vê aí numa próxima. Agradecer vocês mais uma vez a paciência. Desculpa porque ficou realmente muito grande a aula. Vou tentar ser cada vez menos prolixa, ok? Até.